Estamos ao vivo, Brasil. E aí, pessoal? Tem alguém aí? Será já? E aí, Sabrina entrou, Juliana entrou. E aí, meu povo? Tudo bom com vocês? Bora começar, né? Olha aí, estourei 10 pessoas na live. Pera aí, deixa eu abaixar esse brilho aqui. Tô pra ficar cego aqui. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. O áudio tá tudo certo. Ver se o áudio tá ok aí, tá? Dá pra ouvir, dá pra me ouvir aí de boa. Boa noite, pessoal, que foi entrando aí. Bora lá, fly now, vamos nessa. Ai, pessoal, tô muito feliz por estar fazendo essas lives. Tá sendo um desafio incrível. Sei que vai dar certo porque tenho vocês e vocês vão me ajudar bastante aí. Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Sejam bem-vindos aí. Só queria saber se o áudio tá ok, a imagem. Tomara que a internet não me abandone, mas vamos lá. Vai ser uma live incrível, hein? Vai dar certo. Deixa todo mundo entrar aí agora. Já é 8h02. Tudo ok, né? Nem sei mexer nessas coisas aqui, meu Deus. Isso aí, então bora começar então, né? Já deu a hora. Quero tirar o tempo de ninguém, todo mundo tem que fazer. E vamos aprender, vamos criar conteúdo aí. Primeiramente queria agradecer aí todo mundo que tá participando, todo mundo que vem participar dessa live aí. Vou deixar a live salva pra quem não puder assistir agora. E eu vou me apresentar porque pode ser que alguém não me conheça, né? Então, meu nome é João Lucas, eu tenho 20 anos, eu faço engenharia civil, estou no 6º período de engenharia civil na UEMA-Sul, na Universidade Estadual da Região Tocantins do Maranhão. E ó, minha mãe aí, fugiu presente, minha mãe, gente. E aí eu estou no 6º período, tenho 20 anos e moro em Açailândia. Desde quando eu entrei na engenharia civil, eu sempre penso aí, sempre estou pensando sobre como vai ser depois da minha formação, o que eu vou trabalhar, como é que vai ser, como é que eu vou ajudar as pessoas, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que vai ser a minha realidade. Então, nesses pensamentos, eu tive a ideia de fazer essa live com esses profissionais e eu sei que vai me ajudar bastante conversar com esses profissionais, sei que vai ajudar você também. E porque nós acadêmicos temos várias dúvidas, né, de como é o mercado, como é a realidade, como é que é fora da faculdade. E a gente está na faculdade porque a gente quer um futuro, quer trabalhar, quer se formar, né, formar a nossa vida. E aí eu conversei com esses profissionais aí, eu sigo muitos profissionais e sempre que eu vejo engenheiros, grandes profissionais assim, que criam conteúdo, que estão à frente, eu sempre me pergunto o que eles fizeram, né? Como é que eles chegaram lá e como é que eu faço pra chegar lá também. E aí foi a ideia pra essa live aí, pra gente conversar com esses grandes engenheiros, grandes criadores de conteúdo, grandes profissionais e tirar essas dúvidas de acadêmico recém-formado que a gente tem e seguir nosso caminho e ter um caminho para seguir, uma visão fora da faculdade, para que a gente saia mais preparado e que nós possamos ser excelentes profissionais como esses profissionais que eu vou conversar, como eu vou chamar. Boa noite, pessoal, todo mundo que está entrando aí. E é isso. Vamos chamar o Murilo, né? Não sei se ele já tá aí. O Murilo. Como é que chama o Murilo aqui, meu Deus? Vou chamar o Murilo aqui, pessoal.
Esperar. Boa noite, Murilo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. E aí, Murilo, como é que tá? Tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo. Vamos bater esse papo aí para poder dar um alô aí pro pessoal do sul do Maranhão, os estudantes de engenharia daí, e tentar ajudar esse pessoal a encontrar um caminho. Isso aí, cara. Primeiramente, já queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Você foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu tive a ideia de fazer essas lives, porque eu sempre te acompanho, você é um profissional aqui da região, um grande profissional, conhecido em todo o país, e assim que eu mandei mensagem para você, você aceitou, você bora fazer essa live, e cara, só tenho a agradecer, muito obrigado pela oportunidade, e é isso, vamos lá. Bem, eu só queria também falar por que eu aceitei a live, porque assim, eu acho muito importante quando eu vejo estudantes, profissionais que tentam fazer algo diferenciado da maioria, né? Então, assim, como eu percebi a tua vontade de fazer algo diferente, então é óbvio que eu não poderia deixar de participar e de ajudar aí o pessoal no que for possível a respeito da carreira do engenheiro. Valeu, Murilo. Pessoal, para quem não conhece o Murilo é engenheiro civil, é de São Luís aqui, na nossa terra, de São Luís aí conhecido no país todo, um grande especialista em orçamento, licitação pública, aí faz palestra em todo o Brasil, tem curso, tem o livro e é um grande profissional. Então, eu convidar você depois seguir o Murilo Reis para acompanhar ele, tudo que ele faz, que é um grande criador de conteúdo, ajuda bastante os profissionais e é um grande cara que eu admiro bastante, que está sempre em cima e que eu vejo assim, eu quero ser que nem esse cara, eu quero ser um profissional, eu quero ser um engenheiro que nem esse cara. Sempre tô admirando ele. É isso, Murilo. Então, como eu falei para você, eu dividi a nossa live em duas partes. A primeira parte a gente vai conversar sobre como é esse mercado de orçamento, sobre um pouquinho da sua trajetória de engenheiro civil, como é que você começou a trabalhar com isso. E depois, a segunda parte, a gente tenta sanar algumas dúvidas que todo acadêmico e recém-formado podem ter referente à nossa área de atuação, referente a várias dúvidas que a gente tem ao decorrer do curso. Beleza? Beleza, vamos lá. Então, Murilo, eu queria saber, cara, como é que foi a tua vida de recém-formado? Assim, você já saiu trabalhando? Teve algum desafio para você? Me conta mais um pouquinho como é que foi essa trajetória assim que você se formou. Bem, vamos lá. Eu vou antecipar um pouquinho essa história para contar como é que eu cheguei lá. É preciso passar por uma etapa muito importante, que é o estágio, né? E aí uma recomendação que eu dou para todo mundo, a partir do primeiro período, comecem a buscar estágio. Mas quando eu falo procurar buscar estágio, não é simplesmente você ficar aguardando chegar no teu WhatsApp uma propaganda, um anúncio de alguém que está precisando de estagiário e que para você mandar o seu currículo por e-mail. Você precisa realmente mostrar que está querendo buscar, batendo de porta em porta, de cada empresa de engenharia que vocês conhecerem, de cada obra, ser insistente, entendeu? Claro, você tem que ter algo a agregar, não adianta chegar lá simplesmente como acadêmico de engenharia, você tem que ter alguns conhecimentos básicos. Pô, se o cara está fazendo engenharia e não sabe um Excel, pelo menos a nível intermediário, ele está totalmente fora do mercado. Se o cara não sabe pelo menos um AutoCAD, eu não estou nem falando de Revit, estou falando de AutoCAD. Se o cara não sabe um AutoCAD, ele está fora. Então, faça pelo menos esses dois cursos logo no primeiro período e parta para buscar estágio, que essa é a grande chave para que você tenha uma carreira na engenharia. A carreira de vocês começa exatamente no primeiro período. E aí é importante que você busque quanto antes essa experiência. Então, assim, eu comecei a estagiar, né? Bati de porta em porta e consegui meu primeiro estágio lá no quarto período. E assim, já comecei com um estagiário, talvez na maior empresa do Maranhão aqui na época de construção, né? E aí o que acontece? É muito importante vocês perceberem que, por mais que você esteja buscando um estágio, aquela máxima do estagiário com experiência faz muita diferença. Então, tu vai perceber que depois que tu conseguir o primeiro estágio, que é realmente o mais difícil,
você vai perceber que dali para frente você vai ter mais facilidade em conseguir o segundo, terceiro, quarto estágio. Por quê? Porque você já tem experiência. Então isso conta pra caramba. Quem fica, mas como é que eu vou ter experiência no que estagiei? Busque o primeiro correndo, tá certo? Eu não encontro. Cara, vai na obra que está acontecendo na tua vizinhança, que está acontecendo da prefeitura. Tem que ser insistente até conseguir o primeiro estágio, tá? Então essa é a prioridade número 0. E inclusive, digo mais, eu larguei várias disciplinas da faculdade para poder priorizar o estágio, tá certo? Então me formei, demorei 6 anos para me formar, tanto porque eu larguei cadeiras na faculdade para poder priorizar o estágio, como também porque reprovei. Isso não é para mim, não é vergonha nenhuma. Reprovei várias cadeiras. Isso não me fez um profissional pior. Então, o que acontece? Quando eu comecei a estagiar, outra coisa também que eu precisava fazer. Eu precisava ser um estagiário diferenciado. E o que eu fiz? Durante todos os meus estágios, eu procurava ser uma fonte de dados, de informações para os engenheiros da obra. Como assim? Eu era aquele cara que, mesmo sem ninguém me pedir, eu ia lá e media. Por exemplo, olha, o meu pedreiro está fazendo 10 metros quadrados de alvenaria por dia, porque eu controlava, no final do dia eu media e fazia umas planilhas para controlar isso. Então eu chegava para o meu engenheiro, fazia um relatório semanal, sem ele ter me pedido isso, apresentando o que eu levantei de dados para ele naquela obra. Então, dado de consumo de material, dado de produção de operário. Isso fez com que, rapidamente, eu fosse detectado como um estagiário diferenciado. Tanto que, com menos de 3 meses de estágio, eu recebi minha primeira proposta de emprego, né? Eu já ia ser um auxiliar de engenharia dentro dessa empresa. A princípio, eu neguei essa possibilidade, eu não quis o emprego. Por quê? Porque eu ia ser para trabalhar no escritório, onde eu queria sempre, que era um setor de orçamento de obras. Só que não adianta eu ir para o orçamento de obras se eu não tiver uma vivência de obra. E eu achava que naquele momento eu tinha que priorizar estar dentro da obra, para poder eu ter uma bagagem, para depois partir para onde eu queria, que era o orçamento. Então, naquele momento eu neguei, continuei no meu estágio, ganhando pouquinho, porque eu queria estar dentro da obra. E aí eu fiquei, então, estagiei durante várias empresas nesse meu período, do 4º até o 10º período. Quando chegou lá, que eu faltando 15 dias para me formar, eu comecei a procurar emprego da maneira errada que todo mundo procura, que é mandando currículo. Isso é a chance de conseguir emprego assim é 0, tá certo? Ou muito pequena. Então, qual é a grande chave para que você tenha empregabilidade? Claro, ter um bom currículo, ter alguma experiência como estagiário, isso é vital, e também você conhecer as pessoas certas. Então, assim, no caso do João Lucas, eu já percebi que é uma pessoa que faz o network, que é uma pessoa que faz os contatos. Então, isso é muito importante, isso é vital para o profissional. Tanto que, depois que eu me formei, faltando 15 dias para me formar, mandei currículo para todas as empresas de São Luís, não teve nada, zero de possibilidade de conseguir alguma coisa. Quando eu mandei o currículo para a primeira empresa que eu estagiei, com 30 minutos me ligaram. Murilo, passa aqui no escritório. E aí eu fui lá no escritório e então fui convidado para ser auxiliar de engenharia, que na verdade é o que se chama de trainee hoje em dia, né? E o que acontece? Meu primeiro salário lá na carteira de trabalho foi assinado nesse dia como engenheiro civil e o meu primeiro salário foi R$ 400. 400. E muita gente na época, pô, Murilo, como é que tu vai aceitar R$ 400 para trabalhar longe de casa, porque eu trabalhava numa obra no interior, lá em Barreirinhas, que são os Lençóis Maranhenses, para quem é de fora aí. E eu disse, rapaz, entre eu ficar aqui procurando emprego, mandando currículo, eu prefiro ir para lá ganhando pouco, mas ganhando o quê? Experiência. E foi o fato de eu ter aceitado essa proposta que tudo dá certo quando você agarra a oportunidade. Na hora que eu cheguei na obra 3 meses depois, porque eu fiquei ainda uns 3 meses aqui em São Luís fazendo alguns trabalhos, cheguei na obra em Barreirinhas 3 meses depois, todo mundo me recepcionou, doutor Murilo, novo engenheiro da obra. Aí eu disse, não, pai, eu vim ser auxiliar do engenheiro. Não, o engenheiro foi demitido agora nas férias, tu vai ser o novo engenheiro da obra. E aí, tem coragem de encarar a obra? E eu olhei, né, para quem é daqui de São Luís, quem é do Maranhão, e foi já em Barreirinhas, deve conhecer o Lençóis Flat Residence, que é talvez o maior hotel que tem em Barreirinhas, um resort, né, com 242 apartamentos, piscina com 800 metros quadrados, restaurante flutuante na beira do rio, subestação, ou seja, uma mega obra complexa, e eu peguei aquilo recém-formado. E aí eu nunca me... Primeira obra.
E nunca me esqueço do diretor me ligando e perguntando se eu tinha coragem. E eu disse, olha, eu posso não saber tudo, porque eu sou recém-formado, mas coragem não me falta. Eu vou fazer de tudo para ser o melhor aqui. E aí o que acontece? Ele colocou então um profissional mais experiente para ficar comigo ali uma vez por semana ele ia na obra para poder me dar um suporte e eu Auxiliar. consegui fazer a obra, né? E a obra muito peculiar também, porque era uma obra que na porta da obra tinha um outdoor escrito assim: entrega da obra 29 de outubro de 2005 às 19 horas. Nunca me esqueça essa data. E eu cheguei na obra no início de 2004. Então eu tinha que terminar aquela obra naquela data e naquela hora foi a festa de inauguração. Então, fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos em canteiro de obra. Nunca foi o que eu quis, mas foi importante para a minha formação ter essa experiência de obra, né? E assim, às vezes nem sempre a tua carreira vai para onde tu quer. Eu queria sempre orçamento e planejamento, mas no início eu tive que ter essa experiência, até porque as oportunidades apareceram lá e eu não ia perder essa oportunidade. Eu abracei e agarrei com toda a força essa oportunidade para aprender. Só depois que eu já estava com quase 5 anos em canteiro de obra, executei vários prédios aqui em São Luís, etc. e tal, eu comecei a fazer concursos públicos, assim, meio que na brincadeira, nunca sentei para estudar para concurso, até porque eu trabalhava em construtora, enfim, mas gostava de fazer prova de concurso, ia lá, me testava e tal, e aí fui começando a passar em alguns, né, mesmo sem sentar para estudar especificamente para concurso. E aí, então, passei num concurso por um banco público, né, o maior banco, talvez, público do Brasil, onde lá hoje eu trabalho exatamente há quase 13 anos com orçamento de obras, análise de projeto de obras públicas, análise de orçamento, análise de licitações e acompanhamento dessas obras. Lá também eu tive a felicidade de descobrir uma outra área que tem muita demanda no mercado, tá, para os profissionais aí, estudantes, que era de avaliação de imóveis, que talvez depois a gente possa fazer uma outra live só para falar dessa outra área, porque é uma gama bem ampla também de oportunidades. Certeza. Pois é. Tudo que você falou aí, Murilo, dá para fazer uma aula aí. Tudo que é aprendizado aí já respondeu várias perguntas que eu tinha. E, Exato, e até por isso, Lucas, tu falou do meu livro aí, quando eu já 2 anos atrás, mais ou menos, eu percebi que as dúvidas e as aflições dos estudantes de engenharia eram mais ou menos as mesmas. Eu sempre respondo as mesmas perguntas para os alunos, enfim. E aí eu fiz um livro, né? E nesse livro eu exatamente respondo as principais dúvidas dos estudantes de engenharia, dos recém-formados. E aí eu nunca me esqueço que as primeiras pessoas que eu mostrei esse livro falaram assim: Murilo, pô, por que tu não conta um pouquinho da tua história? Aí eu disse: não, mas não era o intuito do livro, não era esse, contar a minha história. Eu queria responder as perguntas. Não, mas as três pessoas que eu passei o livro disseram: não, mas a gente quer saber a tua história. Conta um pouquinho. E aí lá no fim do livro, em 20 páginas, eu contei resumidamente a minha história até aqui, né? Então, o livro também ele ficou aí para poder responder essas perguntas. ó, Murilo, experiência demais, cara. Então já deu para pegar vários insights aí, só nessa sua fala aí, sobre questão de estágio, sempre procurar o estágio desde o início do curso, procurar ter experiência. Ó, pessoal, vão mandando pergunta aí, se tiver dúvida, a gente vai respondendo aí, pode comentar. O Jadil está perguntando qual é o tema da live. A gente está conversando um pouquinho sobre nicho de mercado, como se preparar, como ser um acadêmico mais preparado para o mercado de trabalho. E com o engenheiro Murilo Reis aí, que tem grande experiência no mercado, vai estar ajudando e dando várias dicas aí para nós acadêmicos e recém-formados, engenheiros, todo mundo que está assistindo aí a live. Murilo, então você falou aí que buscou ter experiência primeiramente na obra, né? Conseguiu estágio. Falou também da importância do networking, de ter uma conexão ali de profissionais com você, principalmente depois depois de ter formado, você ter um lugar para onde ir, para procurar esse apoio, para procurar um emprego, e não sair colocando currículo em todas as empresas, né?
Uma questão também que você Não, fala. não, rapidinho, João. Não botar em todas as empresas. Não é, esse não é o problema. O Mas não ter o problema é o foco, né? seguinte. Não, o problema é o seguinte: é aquela questão de simplesmente mandar currículo por e-mail ou esperar que venha um anúncio no teu WhatsApp. Porque nesse caso, tu vai mandar currículo, tu e mais 300 pessoas. Então, tu tem que chegar antes delas. Como? Botando teus currículos debaixo do braço e batendo na porta dessas empresas, pedindo para falar com o engenheiro, ou com o gerente, ou com o dono, levar esse currículo em mãos, conversar com ele 5 minutos para mostrar quais são os teus potenciais, o que tu sabe fazer, no que tu pode agregar naquela empresa. Então, essa é a possibilidade maior. E, óbvio, se você tiver um network, conhecer um colega, um professor que trabalha nessas empresas, a tua chance aumenta, porque tu tem uma referência ali. Então, são duas coisas importantes. O primeiro, a iniciativa de bater na porta mesmo, ir lá levar o currículo. E a segunda é o conhecimento do network, tá certo? Tá certo, entendi agora, Murilo. Só uma pergunta aqui que o Jadson perguntou, se a melhor forma é ir no canteiro ou na sede. Nos dois. Né? Um não a mais ou um não a menos que tu vai pegar não vai fazer diferença. Então vá lá. Eu sei que é frustrante no início, porque tu vai pegar muitos nãos, tu vai pegar muito chá de cadeira, tu vai chegar muitas vezes lá e as pessoas querendo que tu entregue o currículo na portaria, na recepção. Não faça isso que não adianta. Tu tem que ir para lá, ficar sentado lá, mas só entrega o currículo se for para alguém que tem um poder de decisão. Um engenheiro, um diretor de engenharia, um gerente, tá certo? Para que você tenha aqueles 5 minutos para conversar com ele. Os 5 minutos de conversa é muito mais importante do que a entrega em si do currículo. A entrega em si do currículo é um papel a mais que ele está recebendo, talvez ele nem leia. Mas aqueles 5 minutos que tu vai conversar com ele, é aqueles 5 minutos que tem a oportunidade de vender o teu peixe, tá certo? Então, mostre lá quais são os seus potenciais, mostre a sua vontade, que é isso que faz diferença no final. Isso aí, galera. O senhor também falou no início que você não pode chegar também e procurar estágio sendo que você não tem nada a agregar, né? Você não sabe mexer em Excel, não sabe mexer no AutoCAD, são coisas básicas que a gente vê que engenheiro tem que saber, ou seja de qualquer outra área aí, porque eu sei que tem gente que está assistindo nossa live, que é de outras áreas, e que pode também pegar para a sua área. Buscar o que é o básico para você, pelo menos, ter o que mostrar ali, o que você sabe fazer. E também não ficar esperando só da faculdade, né? Não esperar só dos professores ali. O que está rolando ali dentro da sala de aula, você sempre buscar algo a mais. O que o mercado pede, o que o mercado está fazendo, o que o engenheiro precisa saber. E sempre ter a visão, porque eu também vi na sua fala que você sempre teve a visão de trabalhar com orçamento, trabalhar com licitação pública, né? Mas você precisou passar por uma experiência de obra para depois você começar a trabalhar com isso. Aí passou no concurso e começou a trabalhar justamente no que você queria trabalhar. Mas aí você teve que enfrentar vários desafios, teve que aprender outras coisas para que possa agregar e no final você chegar onde você chegou, né, Murilo? Exatamente. Eu costumo comparar o seguinte: a faculdade, o que é a faculdade? A faculdade é um. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Imagina que o teu professor ele tem um barco e ele vai levar todos os alunos ali naquele barco até olhar um iceberg. E então, aquela disciplina na faculdade é como se o professor mostrasse assim: olha, galera, aquilo ali é um iceberg, olha lá, ó. E aí tu vê só aquele cume do iceberg. Aquilo ali é o conteúdo que tu consegue passar para o aluno em 40 horas, 60 horas. Agora, algumas pessoas daquele barco, de vez de ficar só ali acomodado dentro do barco, vai falar assim: rapaz, eu quero mergulhar aqui para ver esse iceberg melhor. Então, algumas pessoas vão mergulhar e vão ficar nadando ali na superfície, já está melhor do que quem ficou no barco. São aquelas pessoas que já começaram a se interessar mais. Agora, outras pessoas não, vão querer, mergulhar. E quando tu mergulha no conhecimento, então imagina que com o iceberg de todo que tem ali embaixo, que é o restante do iceberg. E aí cada um vai saber até que ponto quer mergulhar.
Alguns vão mergulhar pouco, outros muito. Só que, quanto mais tu mergulhar no conhecimento, quanto mais tu te especializar, menos concorrentes tu tem, porque nem todo mundo vai mergulhar tanto quanto você, e mais tu vai ser valorizado, mais tu vai poder cobrar pelo teu serviço, maiores serão os teus salários. Por quê? Porque tu está mais fundo que os outros, tem mais conhecimento que os outros. Então, nesse caso, a tua vida vai ser mais fácil, porque tu vai ter menos concorrentes e teu serviço vai ser mais valorizado. Uma coisa que a gente pode começar já a falar, depois da sua que você falou, aí, Murilo, a questão de ser um profissional generalista e um profissional especialista, né? O profissional que fica ali na ponta do iceberg ou o profissional que afunda e quer ser o especialista, quer ser o melhor daquela área. O que você fala pra gente? Essa questão da diferença. Olha, eu acho que no início da carreira, a gente sai da faculdade muito generalista. E a gente tem que começar a se especializar em alguns temas. Por exemplo, eu, Murilo, nunca fiz o projeto estrutural nem de uma casinha de cachorro. Não é minha área, entendeu? Então não há problema em eu simplesmente não me aprofundar em uma área. Então, assim, eu sei o básico de estruturas, mas nunca dimensionei nada, nunca fiz nenhum projeto. Tá certo? Então busque fazer o seguinte, eu costumo sempre fazer uma autocomparação. Quando tu sai da faculdade, tu sai um oceano de conhecimento, só que com um palmo de profundidade. O que tu precisa fazer é o quê? Diminuir esse campo de atuação e se aprofundar naquilo. Quando tu se aprofunda, tu vai ter mais possibilidades. É claro que quando tu é especialista, tu vai concorrer a menos vagas. Por quê? Porque quem atua em mais áreas pode concorrer a mais vagas. Porém, ele concorre com menos chance. E quando tu te especializa em algo, tu vai ter uma possibilidade menor de vagas, mas com uma chance muito maior, porque tu tem um nível de conhecimento mais aprofundado. Então, no início da carreira, eu recomendo que vocês diminuam, né, para algumas áreas de atuação com um nível de profundidade maior. Agora, no decorrer da carreira de vocês, pode ser que depois vocês possam voltar a se tornar um generalista. Como assim? Então imagina que tu começou em obra e aí tu vai te especializar muito em gestão de obras, tu vai ser um especialista em gestão de obras. Só que daqui a pouco tu pode se destacar tanto como um gestor de obras que tu pode, por exemplo, assumir um cargo de diretor técnico de uma empresa. Então, o diretor técnico de uma empresa, ele não tem que saber só de gestão de obra, ele tem que saber de gestão de construtor. Então, ele começa a ter que olhar um leque maior. Então, ele passa a ser mais generalista, conhecer um pouco mais de áreas diferentes, tá certo? Então, é um caminho meio que natural. Tu começar sendo um grande especialista e talvez depois na carreira tu voltar a ser um generalista. Tá certo, Murilo. É isso também, ó. O Jadilson tá falando, tá passando essa fase aí. E também a fase que eu tô passando, porque eu tô no 6º período, mas desde o 4º período, como você falou, eu conheci você no 4º período, Murilo. E a partir do 4º período eu fui mudando esse meu pensamento de faculdade, esse pensamento de correr atrás do que você quer, de o que você vai fazer depois da faculdade. E sempre eu procurei alguns engenheiros conhecidos, perguntei se tinha obra, se estava tocando alguma obra, para eu poder visitar, para eu ver como é que funciona a prática ali. Um abraço aí para o engenheiro Breno Magalhães, que foi o primeiro engenheiro que me ajudou, me levou para uma obra, que me mostrou como é que funciona uma obra. E um abraço também para o engenheiro Thales, que é o proprietário do escritório que eu estou estagiando hoje. E desde sempre eu estava atrás de conhecimento prático, de saber como é que eu vou me virar depois da faculdade. E foi o que você falou, de sempre procurar isso, sempre não esperar só da faculdade, dos professores, mas sempre correr atrás. Então, acho que deu para dar uma introduzida aí, Murilo, e a gente podia falar um pouquinho sobre o seu nicho de mercado. Por exemplo, eu posso escolher trabalhar com esse nicho de mercado de orçamento. Então, o que é que eu preciso saber? O que é que a faculdade vai me preparar para eu ser um bom engenheiro orçamentista ou eu tenho que correr atrás? E do que eu preciso correr atrás para me tornar um grande engenheiro orçamentista como você?
Bem, orçamento de obras geralmente é um conhecimento do curso de engenharia que a maioria das faculdades nem sequer tem uma disciplina específica para isso. Eu não sei como é que é aí na tua faculdade, mas geralmente ela é uma parte de uma outra disciplina. Às vezes é disciplina de gestão de obras, gerenciamento de obras. No meu caso foi da disciplina de construção civil 2, que teve uma parte que foi orçamento. Então, o que a gente vê na faculdade é muito superficial, tá certo? E até por isso eu costumo dizer que 95% dos orçamentos que eu recebo lá no meu trabalho vem com algum problema que a gente tem que mandar corrigir, tá certo? Muitas pessoas acham que sabem fazer orçamento, mas poucas realmente sabem. E por que isso? Primeiro porque a faculdade não prepara adequadamente, não existe, na maioria dos casos, uma disciplina específica para isso. Então tu vai ver ali 3, 4 aulas sobre esse assunto, quando muito. E também é uma área que requer uma atualização constante, tá certo? Por quê? Porque não existe ainda uma norma. Então, se eu quero fazer um projeto de concreto armado, eu vou na norma 6118. Orçamento de obras não tem norma. Então, isso quer dizer o quê? Que as coisas mudam muito rápido, dependendo, por exemplo, da mudança de legislação, dependendo, por exemplo, dos acórdãos, que são as decisões dos tribunais acerca de alguns assuntos de orçamento de obras. Então, aquele profissional que não busca estar sempre capacitado, ele está fora do mercado. E aí vai aqui uma dica de ouro para quem é estudante. Pessoal, nunca pensem o seguinte: que bom, estou no 10º período, vou acabar os meus estudos. Aí é que começa, né? Então, tu vai estudar, por exemplo, eu estudei muito mais fora da faculdade do que enquanto estava na faculdade. Então, tu vai ter que estudar sempre, estar sempre se atualizando. Então, assim, primeira dica que eu dou aí, João, eu vou deixar até domingo que vem, eu decidi isso hoje com o pessoal, eu vou deixar até domingo que vem o meu workshop gratuito de orçamento de obras. O que é esse workshop gratuito? Tu vai ter 6 aulas para poder tu começar a conhecer um pouco da área de orçamento de obras. Aprendendo, ó, o Raul, que foi meu aluno, ele está no workshop também. Então, são 6 aulas para que você possa começar a fazer orçamento de obras. Tu vai aprender o básico. E é gratuito. Então, quem quiser depois, manda lá no nosso direct, que eu mando para vocês o convite para poder fazer o workshop, tá certo? Olha como nossa live está prestigiada aí. O Eduardo Augusto está aí, Angel Lage, galera toda. Camila também apareceu por aí. Camila também. Pois é, eu participei, Murilo, do seu workshop já, e eu vi muitas coisas ali que eu nunca nem tinha visto na faculdade, nenhum professor falando, e assim, foi muito conhecimento adquirido. Em 4 aulas de workshop, 5 aulas, eu aprendi bastante coisa prática, né, para quem tem vivência no mercado, né, porque não basta também você querer trabalhar no mercado, mas você não correr atrás. Aí o pessoal tá perguntando como é que faz para acessar, né, o Murilo, o seu workshop. Depois manda direct lá no meu direct lá que eu mando o convite pro pessoal. Beleza. Então, Murilo, eu acho que o diferencial qual foi o diferencial de você? Você para a sua turma lá, comparando com a sua turma. Qual foi o diferencial de você quando você saiu da faculdade? Você já falou muitas coisas sobre saber o básico, Excel, AutoCAD, correr atrás, fazer um bom currículo, coisa que a gente não aprende na faculdade. Fazer um currículo, não aprende Excel, não aprende coisas que eu tive aula de AutoCAD no segundo período e depois não tive mais nada. Então, você correr atrás de novos cursos, MS Project, né? Diversos cursos aí, ferramentas que nós engenheiros utilizamos, né? Futuros engenheiros, já estou falando aqui nós engenheiros, né? Futuros que engenheiros podem utilizar. Porque assim, a faculdade não tem tempo realmente de mostrar tudo. E isso não é uma culpa da faculdade. Se tu quisesse sair da faculdade preparado para tudo na engenharia, de vez do curso ter 5 anos, ia ter que ter 15 anos. Será que valeria a pena estudar 15 anos? Porque não tem como ser bom em tudo na faculdade. Então a faculdade, ela mostra ali a ponta do iceberg, né? Então tu vai ter que buscar esses conhecimentos fora mesmo. Agora, a sorte é que hoje tem muito conhecimento gratuito na internet. Então, se eu for no YouTube, eu vou aprender. Vamos supor que eu não tenha dinheiro para fazer um curso, eu vou encontrar aulas de Excel, né? Então eu posso estudar ali.
Claro que se eu tiver condição de fazer um curso é melhor, por quê? Porque o conteúdo é mais organizado, tu vai ter um professor para tirar dúvida, mas se eu não tiver dinheiro nenhum, eu posso ir no YouTube e ter acesso. Então, quais são os diferenciais que a pessoa tem que ter? Primeiro, a força de vontade, a proatividade. Essa, para mim, talvez seja um mal maior hoje da maioria das pessoas. As pessoas estão muito passivas, muito aguardando que alguém, que eu vou estudar, vou fazer aqui um curso, vou fazer uma pós, e alguém vai bater aqui na porta da minha casa e me oferecendo emprego. E não é. O currículo é só 40% do teu sucesso é o currículo. 60% é o quê? É a tua vontade, a tua proatividade de correr atrás e, principalmente, a tua rede de relacionamentos profissionais. Então, tu tem que ter contato aí com o pessoal da tua faculdade, pessoal de outras faculdades, teus professores, tem que ficar de olho nos eventos de engenharia que tem na região. Vou dar um exemplo aí. Tu tá aí vizinho de Imperatriz. Em Imperatriz tem muito evento que, às vezes, o Senai promove, o Sinduscom Oeste lá promove. Tem um grande profissional aí na região de Imperatriz, o João Neto Franco, da Franco Engenharia. Ele promove vários eventos gratuitos na empresa dele. Então, cara, o que falta é vontade das pessoas estarem lá. Eu fico impressionado como às vezes tem eventos gratuitos do Sinduscom, eventos gratuitos do Sebrae, eventos gratuitos do Senai, e eu vou lá, às vezes, nesses eventos, e tem lugar vazio. Era para ali estar cheio de estudante. Mas o que acontece? Ou as pessoas não estão interessadas, né? Ou simplesmente as pessoas não ficam sabendo. Agora, quando não fica sabendo, a culpa muitas vezes são delas mesmas. Que em vez de elas estarem seguindo o perfil na rede social do Sebrae, do Sinduscom, tá seguindo do BBB, e aí, claro, do Netflix. Então, obviamente que é uma questão de prioridade, tá? De focar naquilo que vai te fazer ter resultado. Isso aí. Isso aí, Murilo. Eu separei algumas perguntas aqui, mas a gente foi conversando e foi respondendo praticamente todas. E aí eu queria lembrar o pessoal também que hoje é a primeira live da série de 3 lives. Amanhã tem outra live comigo, mesmo horário, 8 horas, com o engenheiro Edilson Almeida. E na quarta-feira tem outra live com o engenheiro Eduardo, cada um especialista na sua área. O Murilo aí, especialista em orçamentos, depois você vai pesquisar e saber como é que funciona os cursos deles, workshop, e aprender como é que se especializa nessa área. O Alexandre falou que lá na faculdade, no FT, também tem essa questão, que é pouco ensinamento, só ver o básico, né? E eu acredito que isso seja em toda a universidade, né? Não... Sim, volta a dizer, e não é culpa da faculdade, é porque a faculdade não tem tempo de mostrar tudo. Ela mostra a ponta do iceberg, e vai depender de cada um de nós buscar o resto, tá certo? É isso aí. A Isabela Cieira, ela perguntou na minha caixinha lá de perguntas. Eu vou até depois colocar, depois da live, vou colocar outra caixinha de pergunta para o pessoal surgir alguma dúvida. Depois eu posso ir atrás do Murilo para responder alguma dúvida, ou eu mesmo posso tentar responder. E eu coloquei a caixinha ontem, a Isabela Cieira perguntou, mesmo tendo experiência em estágio, como lidar com o medo de ser um recém-formado? Olha, o medo, ele faz parte de todo tipo de coisa nova que tu for fazer. Todo tipo, né? Como agora todo mundo está com medo do coronavírus. Por quê? Porque é uma coisa nova. Então, assim, se tu for pegar e for numa tirolesa, é uma coisa nova, tu vai ter medo. Então, o medo, ele faz parte, pessoal. Todo mundo tem medo. Inclusive eu com 16 anos de formado. Toda vez que aparece um serviço novo, diferente, é claro que dá aquele medinho, aquele receio. Mas o que a gente faz nesse caso? Pessoal, por isso que eu falo para vocês da importância do network. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para mim. Há 2 anos atrás, eu já tinha 15 anos de formado, chegou uma pessoa e disse, Murilo, lá no meu prédio vão fazer uma reforma, uma recuperação estrutural. Tu não quer prestar uma proposta da tua empresa? Eu digo, opa, tô dentro. Eu nunca tinha feito isso na vida. O que eu faço então, quando eu não sei? Quando eu estou inseguro para fazer? Quando eu estou com medo de fazer porque eu não sei? Eu chamei o quê? Um colega. Epa, bora aqui. Um colega que tinha experiência. Então, naquele primeiro serviço, eu chamei ele para fazer em parceria. Ele trouxe o conhecimento, a experiência dele, eu fiz junto com ele. Naquele primeiro serviço, óbvio, o cara ganhou
80% do lucro. Eu ganhei 20%. Só que eu Alguma não ganhei só experiência. 20%. Eu ganhei 20%, ganhei conhecimento, ganhei experiência e ganhei segurança para que quando surgisse um outro serviço daquele, como realmente depois surgiu, eu já tivesse segurança suficiente para poder fazer sozinho, entendeu? Então isso é muito normal. Se eu tenho insegurança para fazer alguma coisa, eu não posso correr daquilo. Pelo contrário, eu tenho que chamar aquilo para mim. E aí, claro, se eu estou inseguro para fazer só, não é vergonha nenhuma chamar um colega que tem experiência naquilo para fazer com você. Agora, não é para te passar o serviço para ele e ganhar uma comissão. Não. É para te fazer junto. Tu vai ganhar menos ali, mas tu vai aprender a fazer e ter a segurança para fazer os próximos. Exatamente, Murilo. A Alice aí, a professora Alice, lá da UEMA-Sul, tá presente aí. Uma grande mulher aí, me inspira muito também. Ô Murilo, você falou de networking aqui, mas muita gente também pergunta, eu também tenho bastante dúvida no começo, de como é que faz esse networking, né? Ou como é que você chega para um profissional que você admira e cria essa conexão, né? Ou você... Porque não é toda vez que a gente chega no profissional e fala, vamos fazer uma live, que nem eu cheguei para você e criar essa conexão, né? Mas como é que você pode chegar num profissional que você admira para criar essa conexão, esse network com empresas, profissionais, professores? O primeiro ponto é esse que tu teve comigo e com o Eduardo Augusto e com outros. É ter a ousadia, né? Tu poderia ter vindo e eu ter dado, não tô com interesse, não. O que tu ia perder com isso? Nada, tu ia levar um não. O não tu já tinha. Então tu veio, arriscou e conseguiu. O primeiro ponto é esse. O segundo é lembrar que o network, eu costumo comparar que ele é um jardim. Ele precisa ser regado. O network não é uma árvore frutífera, que tu vai lá quando tá precisando e tira uma maçã e come. Não, tu tem que estar regando. Então, como é que eu faço o network? O network depende primeiro da minha postura. Então eu digo sempre, desde o primeiro período da faculdade, tu está sendo avaliado todos os dias pelos colegas que estão na tua sala e pelos teus professores. As pessoas têm que ver a tua postura de realmente de profissional, de estar querendo algo, entendeu? Então aquele cara que chega lá, vai de bermuda, fica lá no fundão. Pô, será que se alguém me pedir uma indicação de um estagiário, eu vou indicar aquele cara ou vou indicar aquele que vai para a faculdade numa postura adequada, que é o cara que na aula é participativo? Esse cara que é participativo, eu querendo ou não, eu professor, eu começo até a decorar o nome dele, né? Tem aluno que termina o período, eu nem sei o nome do cidadão. Por quê? Porque ele quase não vai, ou vai ficar lá no fundão, não participa da aula. Então é óbvio que quando as oportunidades surgem, na tua cabeça aí, João, talvez se chegasse para ti e falasse assim, lá na tua empresa, João, me indica aí 2 amigos teus para ser estagiário aqui. Tu ia começar a pensar na tua sala, quem são os caras que tu vê que tem mais postura profissional. Até porque quando tu indica alguém, tu é corresponsável pela indicação. Se tu indicar um cara ruim só porque é teu amigo para aquela vaga, se esse cara for mal lá, tu te queima junto, entendeu? Então, a tendência é que a gente indique aquelas pessoas que a gente acredita no potencial. E para isso, tu tem que ser participativo em sala de aula, tu tem que ter uma boa postura profissional em sala de aula, tu tem que participar de eventos de engenharia de forma ativa. O que é participar de eventos de forma ativa? Vai ter uma palestra lá no Sinduscom. Beleza. Quando chegar a hora das perguntas, quero fazer a pergunta. Olá, pessoal, meu nome aqui é João Lucas, sou da faculdade, estou no 6º período e queria perguntar isso. As pessoas precisam começar a te olhar nos ambientes e começar a ver que tem uma pessoa que está sempre ali, entendeu? Então, professor, tu tem que se aproximar deles, colega de sala tem que se aproximar deles. Outras faculdades, quando tiver semana de engenharia, muita gente pensa que é férias, muito pelo contrário, não é. E assim, quanto mais tu puder participar de semanas de engenharia de outras faculdades, vá, tu tem que conhecer o maior número de pessoas possíveis, tá certo? E quando eu digo conhecer, é conhecer mesmo. Não é só ir visitar e ter uma palestra, eu vou lá, adquiro conhecimento. Não, aproveita aquela hora do coffee break, aquela hora do intervalo, e se apresenta para as pessoas, e puxa assunto, profissional, técnico. Quem não é visto não é lembrado. Então tu tem que estar nos ambientes corretos para poder conhecer as pessoas corretas e montando a tua rede de relacionamento. Isso aí.
O engenheiro Raul, ele falou que ele era do fundão, né? Mas também, eu acho que tem a questão também que você pode ser do fundão, mas você pode ser um aluno participativo, pode ser um Sim, cara que vai atrás, né? Porque eu já vi muitos engenheiros falando também que não adianta você ser aquele aluno que tira notas excelentes, que não reprova em nenhuma matéria, mas você não está atrás, não corre atrás. Você mesmo falou, já reprovou em algumas matérias, já teve que matar a aula por causa de estágio. Então você tem que correr atrás do seu futuro, do seu trabalho. Acho que mais ou exatamente. menos isso, né, Murilo? Tem uma Isso questão aí. também que a gente tem muita dúvida no que investir, né? Muita gente fala da questão de depois de formado investir no mestrado, MBA, né? Uma especialização. Mas aí eu vejo que hoje em dia tem muitos cursos de bons engenheiros como você, outros engenheiros especialistas na área dele, que prestam cursos, que fazem cursos que são bem práticos e que dá para você aprender muito conhecimento e colocar em prática. O que você tem a falar sobre isso, Murilo, para a gente, sobre a questão qual é o melhor investimento, qual é o momento certo de investir nisso? Olha, a primeira coisa que tu tem que parar para pensar é o seguinte: o que tu gosta, né? Então, quando tu começa a identificar a área da engenharia que tu gosta, tu vai buscar duas coisas que eu sempre dou uma dica. Então, por exemplo, vamos imaginar que João Lucas ele tem vontade de seguir na área de orçamento. Então, vamos lá. Primeira coisa que João Lucas vai fazer é perceber o seguinte: na minha região tem demanda para orçamentista? Isso eu posso te garantir que tem, porque o orçamento é universal, né? Vamos supor que tu gostasse, por exemplo, de ferrovia. Na minha região tem ferrovia, eu tenho que analisar primeiro isso. Tem demanda na minha região? É o primeiro ponto. Segundo, o ideal é que tu conheça um profissional experiente naquela área para que tu chegue perto dele e bata um papo, para ele poder te contar como é que é a vida de um profissional dessa, para saber se é aquilo mesmo que tu quer. Às vezes a gente tem um sonho, idealiza uma coisa, mas quando a gente vai ver a realidade não é aquilo que a gente está pensando. Então é bom que a gente tenha uma referência de algum colega, algum profissional, para que a gente converse e veja se é aquilo mesmo que a gente quer, tá certo? Depois disso, tu vai ter que buscar, claro, preferencialmente, um estágio, um trabalho naquela área, ainda que tu não ganhe nada, para te poder começar a ter a vivência e ter a certeza se é aquilo mesmo que tu quer, tá certo? Depois disso, tu vai buscar, inicialmente, tu pode buscar cursos de curta duração, né? Por exemplo, eu gosto da área de orçamento de obras, então vou fazer um curso de curta duração em orçamento. Após, Murilo, só fiz a minha primeira pós 4 anos depois de formado, né? Eu não tive essa pressa de terminar e fazer a pós. Eu já estava no mercado de trabalho, só fiz 4 anos depois. E ainda assim, a primeira pós que eu escolhi, hoje, para mim, não valeu nada. Não me agregou em nada. Eu escolhi errado. E muitas vezes acontece isso. Se eu escolho cedo demais a pós-graduação que eu vou fazer, a chance de eu escolher errado é muito grande. E é uma coisa que custa caro, uma pós-graduação. Então eu tenho que ter a certeza disso. Então, eu não recomendo que tenha pressa para escolher uma pós. Entra no mercado de trabalho e aí depois tu vai ter uma certeza maior de qual é a pós que tu vai fazer, tá certo? Eu fiz 4 pós-graduação e um mestrado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito só uma pós que foi a que mais me agregou, que foi de avaliação de imóveis e perícia. As outras 3 e o mestrado valeu pelo título, mas financeiramente, profissionalmente, me agregou bem menos do que essa. Então, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse feito só uma. Os cursos de curta duração são muito mais proveitosos, na maioria das vezes, até do que após. Principalmente para quem está no início, tem pouco para investir, né, em termos financeiro, e são coisas bem direcionadas. Isso aí, Murilo. A Renata aqui, minha diretora de curso, mandou um abraço aí para ela. Um abraço aí para todo mundo da minha sala, para todo mundo lá da UEMA Sul, que estiver assistindo, todo mundo da faculdade vizinha lá da Favale, né? Um abraço para todo mundo aí. Lembrando, pessoal, que eu um, vou fazer um resumo das 3 lives. E se você quiser esse resumo, depois da live, manda um direct lá, uma mensagem, que eu falo o que você precisa fazer para receber esse resumo, beleza? Murilo, acho que a gente conversou muita coisa aqui e tem uma pergunta do Nilson. Ele perguntou o seguinte: é uma coisa mais fora do mercado, mas
como você organiza a mente, assim, entre família, amigos, trabalho e faculdade. A gente quer saber como é que você pensa sobre isso, como é que você age nessa questão da vida e nessa área da vida. Bem, eu sou uma pessoa que eu sou muito elétrico no sentido de trabalho. Então, para quem me conhece, sabe que eu trabalho no banco público, que eu sou concursado 8 horas por dia. Eu dou aula uma vez na semana à noite na faculdade. Eu sou coordenador de pós-graduação de outra faculdade. Eu sou vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão. Eu tenho a minha empresa de consultoria, tenho uma empresa de treinamentos presencial e online. Então, assim, para mim, eu gosto muito de trabalhar, mas hoje eu tenho a possibilidade, e isso é uma realidade para todo mundo, principalmente nesses tempos de quarentena, de a gente descobrir que a gente pode fazer muito trabalho em casa. Né? Então, eu posso estar no final de semana com minha família ali, dividir o trabalho com o pessoal. Então, eu chamo minha namorada, chamo minhas filhas. Então, a gente acaba até todo mundo se envolvendo. Para que, claro, eu tenha as possibilidades, né, de quando ter, por exemplo, as minhas férias 2 vezes por ano, eu pegar ali 15 dias, esquecer de trabalho e focar na família, né? Então, assim, eu acho que nosso dia, ele tem 24 horas, cara. Então dá tempo de fazer tudo desde que tu te organize, né? Então a gente tem que ter o nosso tempo no dia para cuidar do corpo, para fazer uma atividade física, que isso é fundamental, né, para que eu possa ter saúde. Eu tenho que ter o tempo para poder dar uma lida, separar ali meia hora do dia, uma hora para poder estar sempre lendo, estudando coisa nova, para poder o nosso cérebro ficar todo o tempo em trabalho, trabalhar, e sempre que possível, tu ter tempo livre para pensar em formas de potencializar o teu trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ti, João Lucas. Eu tenho um videogame, que é um PlayStation 4. Se eu já usei ele 3 horas, foi muito na vida toda. Por quê? Porque às vezes o horário que eu penso, pô, agora eu vou jogar um videogame aqui para desestressar, a cabeça começa a pensar outras coisas, outros planos, então eu acabo largando aquilo e vou pensar em novos projetos. Então, eu acho que tudo depende muito de cada personalidade, né, de cada um. Mas eu acho que o nosso dia, ele tem muitas horas. Se a gente souber organizar a nossa agenda, a gente consegue encaixar tudo, tá certo? Só depende da gente ter foco e disciplina para poder organizar os nossos horários. Ó, o Dionísio fez uma pergunta aí, Murilo. Nessa questão de parceria em serviço, como chegar a um valor a ser cobrado? Sendo que o profissional experiente tem um valor alto e muitas vezes é de uma cidade grande. No meu caso, sou do interior. Não, aí nesse caso, quando é parceria, tu vai ter que entrar em contato com esse profissional, mostrar para ele qual é o serviço, ele vai dar o preço dele que ele cobraria, né? E aí tu vai falar, olha, eu vou fazer esse trabalho em parceria contigo. Então, tenta fazer um preço um pouquinho mais baixo, porque eu também vou incluir aqui um valor que seria a minha parte, claro, bem menor, né? Então o profissional vai ficar com 80% daquele serviço. Então, o cara vai cobrar R$ 3.000. Então eu vou passar para o meu cliente um preço de 3.500, 3.600. O cara vai ficar com 3.000, eu vou ficar só com 600. Mas naquele primeiro serviço, tu não tem que pensar só na parte financeira. Ele vai ficar com mais mesmo, né? O que tu quer no primeiro serviço é ganhar a experiência para que você possa depois até fazer esse trabalho sem precisar da parceria. Tenha segurança suficiente para isso, tá certo? Não tem uma fórmula mágica. Cada caso é um caso. Isso aí. O Alexandre perguntou aqui sobre o Orça Fácil, né? Dá para explicar um pouquinho o que é o Orça Fácil aí? Ele está perguntando se é a ferramenta que é mais utilizada para realizar orçamento. O Orça Fácil é um dos sistemas que a gente tem hoje de orçamento, né? Um dos softwares disponíveis de orçamento. Na verdade, ele não é um software, ele é um sistema, porque tu acessa ele via web, via internet. Mas hoje, para mim, é o que eu utilizo, tá? Como orçamentista, porque para mim é o que tem melhor custo-benefício, né? Então, tu paga um valor anual. Tu pode dividir esse valor com 5 pessoas, porque as 5 vão ter um acesso separado para acessar o sistema, e ele é bem completo. Então, tu pode fazer o uso do sistema pagando anualmente R$ 200 para ter o módulo básico. Se tu dividir por 5 pessoas, sai R$ 200 para cada um, né? E aí, só um serviço que tu pegue no ano, tu já pagou o sistema. Então, para mim, hoje, sem dúvida, é o melhor sistema para ser utilizado, tanto pelo valor do custo, quanto pelo benefício, pelas funcionalidades dele. Certo, Murilo. Então, para finalizar a live, pessoal, agradeço a todo mundo que ficou até agora aqui na live.
Tá sendo uma aula incrível, assim, uma verdadeira mentoria do Murilo aí pra gente, para todo mundo que é acadêmico, para todo mundo que é recém-formado, para quem é formado, dá para pegar vários insights aí, várias ideias e colocar em prática. Não adianta também você procurar conhecimento, mas você não colocar em prática, né? Isso também é um dos desafios que a gente tem na faculdade, né? Porque a gente passa 5 anos vendo teoria e não coloca nada em prática. Então, quanto mais você aprende e coloca em prática, mais você vai gerar resultados, mais você vai chegar lá onde você quer chegar uma hora, né? Acho que é isso, Murilo. Para finalizar também, eu queria que você deixasse uma frase aí pra gente, naqueles momentos que a gente está assim mais ou menos, e nós pensarmos nessa frase para que possamos seguir nosso caminho e com força de vontade, que nem você falou. Bem, primeira coisa que eu vou pedir pro pessoal é um favor, que é muito importante até pro trabalho do João Lucas aí, que fez esse trabalho aí, que o pessoal, todo mundo elogiando aí, as professoras, coordenadoras. Então, para ajudar o trabalho do João Lucas aí, pessoal, tirem um print dessa live, tá certo? Compartilhem nos stories de vocês e marquem aí o perfil do João Lucas e marquem o meu perfil. Aí a gente vai recompartilhar isso daí, tá certo? Mas é muito importante para poder a gente que está aqui doando o nosso tempo, investindo o nosso tempo, passando conhecimento para vocês, tá certo? O nosso trabalho é muito importante. Então faça o print aí e postem lá nas redes sociais, tá certo? Agora, quanto a questão... Sorrisão aí pro print. Aí. Quanto à questão da frase. Por que eu falo isso? Porque 90% da possibilidade de sucesso da gente depende das nossas atitudes. Algumas pessoas vão ter mais facilidade porque a vida foi mais favorável, né? Tem mais possibilidades. Né? Eu sou um pouco contra aquela questão da meritocracia pura e simples, porque tem gente que nessa corrida está saindo lá de trás, enquanto tem outros que tem mais possibilidade de estar saindo lá na frente na corrida. Mas todos têm a chance de vencer essa corrida, dependendo do seu esforço pessoal. Então lembre sempre disso: network, conhecimento e proatividade. Com essas 3 ferramentas aí, sucesso é certeza. Basta que você então se dedique e faça escolhas corretas na sua vida, escolhas que te façam crescer enquanto profissional, enquanto pessoa. Beleza? Muito obrigado, Murilo, pela oportunidade, cara. Muito obrigado mesmo. Já te admirava muito. A partir de hoje você é meu tio, viu? Que Murilo Reis. Aí nós somos parentes. Não, me perguntaram para dizer que é teu parente. Aí depois que eu reparei o sobrenome, nem tinha reparado. A mãe perguntou, rapaz, deve ser nosso parente aí. Nós temos um parente lá por de São Luís, quem sabe ainda não é teu tio, né? Beleza. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar você aí, sua família, tudo, seus trabalhos, seus projetos. Muito obrigado pela oportunidade. Só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, forte abraço. Obrigado a todo mundo que estava assistindo a gente aí. Não esquece do print, hein, galera? Valeu. Só dar um recado aí para todo mundo, que eu vou postar a frase do Murilo depois da live. Você vai lá, comenta, fala o que achou da live, se gostou, se não gostou. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas no meu story também. Você vai lá, coloca alguma pergunta que faltou responder, alguma coisa que você viu que faltou na live, para as próximas perguntas, porque hoje é a primeira live, hein, pessoal? Amanhã e quarta-feira tem live, 8 horas, com grandes engenheiros como o Murilo Reis, e vamos aprender bastante esses 3 dias e colocar em prática. Valeu. E lá no comentário, marca um amigo, beleza? Exatamente. Valeu, galera. Ei, Murilo, uma coisa. O seu Close Friends está aberto ainda? Como é que dá para o pessoal entrar no Eu vou colocar lá no meu history agora o Close Friends, beleza? Para o pessoal entrar. Beleza. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Até Valeu. amanhã.